Ninguém sabia exatamente quando a lenda começou. Alguns diziam que era mais antiga que as primeiras aldeias. Outros juravam que o lobo surgia apenas quando algo no mundo estava prestes a mudar. Mas todos concordavam em uma coisa: quem cruzava o olhar do lobo de olhos azuis nunca mais seguia o mesmo caminho. Não era um encontro comum, era um divisor de destinos. Ele não atacava, não rosnava, não corria atrás de ninguém. O lobo apenas aparecia menos silencioso, imóvel, com aqueles olhos azuis impossíveis, brilhando na escuridão, como se enxergassem algo além do corpo, além da alma. Alguns fugiam imediatamente, tomados pelo medo. Outros ficavam paralisados. E havia aqueles poucos que sustentavam o olhar. Esses eram os que mais mudavam. Diziam que o lobo surgia em momentos específicos, quando alguém estava perdido, quebrado por dentro, ou à beira de uma escolha que poderia destruir ou salvar sua vida. Não importava se a pessoa acreditava em lendas ou não. O encontro acontecia mesmo assim, como se o lobo fosse atraído por dúvidas profundas, por dores silenciosas que ninguém mais conseguia ver. Os que sobreviveram ao encontro contavam histórias estranhas. Alguns afirmavam ter perdido tudo logo depois, menos casa, amigos, antigos sonhos. Outros diziam que ganharam coragem para abandonar uma vida que nunca lhes pertenceu. Havia quem jurasse que, após aquele olhar azul, passou a ouvir a própria consciência com uma clareza assustadora, como se o lobo tivesse arrancado todas as mentiras internas de uma só vez. Talvez essa seja a parte mais assustadora da lenda. O lobo de olhos azuis não vem para punir nem para salvar. Ele vem para revelar. Revelar quem você realmente é e quem você está prestes a se tornar. A pergunta nunca foi se o lobo existe. A verdadeira pergunta é: se ele aparecesse diante de você hoje, você estaria pronto para encarar o que ele vê? Histórias como essa atravessam gerações, não porque sejam apenas lendas, mas porque tocam algo profundo dentro de nós. O lobo de olhos azuis não representa apenas um animal mítico vagando pela noite. Ele simboliza aquele momento da vida em que somos obrigados a encarar quem realmente somos. Todos, em algum ponto, caminhamos por uma floresta escura por dentro. E é justamente nesses momentos que certas histórias encontram a gente. Não o contrário. Talvez você esteja ouvindo esta história por curiosidade, ou talvez porque algo aí dentro esteja inquieto, buscando respostas que o mundo comum não oferece. As lendas sempre funcionaram assim. Elas falam em símbolos aquilo que não conseguimos explicar em palavras simples. O lobo, o silêncio, o olhar azul que atravessa menos. Tudo isso é um espelho, e ao longo deste vídeo você vai perceber que essa não é apenas a história de um lobo, mas de escolhas, perdas, coragem e transformação. Antes de continuarmos, eu te faço um convite simples, mas importante. Se você gosta de histórias que emocionam, que fazem pensar e que ficam com você mesmo depois que o vídeo termina, inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem histórias como essa menos, e para que essa comunidade continue crescendo. E eu quero te ouvir também. Deixe nos comentários o nome da cidade de onde você está assistindo. É incrível ver até onde essas histórias chegam. Agora respire fundo. Imagine a noite, o frio cortando o ar, o som distante da floresta. Porque a partir daqui, vamos entrar de vez na lenda. Nos próximos capítulos, você vai conhecer a origem do lobo de olhos azuis, os encontros que mudaram destinos e o preço silencioso que cada escolha carrega. A história já começou, e talvez ela tenha mais a ver com você do que imagina. Muito antes de alguém ousar dar um nome ao lobo de olhos azuis, a floresta já o conhecia. Os animais mudavam o caminho quando ele passava. O vento parecia desacelerar. A noite ficava mais silenciosa, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Não havia registros escritos, apenas relatos sussurrados ao redor do fogo
sempre contados em voz baixa, como se falar alto pudesse chamar sua atenção. Os mais velhos diziam que o lobo não nasceu como os outros. Ele teria surgido numa noite sem lua, quando o céu parecia um abismo aberto. Alguns afirmavam que foi moldado pela própria floresta, criado para manter o equilíbrio entre o que deve continuar e o que precisa terminar. Outros acreditavam que ele era o último de uma linhagem antiga, guardião de algo que os humanos haviam esquecido há muito tempo: o peso das escolhas. A primeira história conhecida fala de um caçador, um homem respeitado, forte, conhecido por nunca errar o alvo. Durante anos, ele viveu da floresta sem jamais questionar seus atos, até a noite em que se perdeu. Sem trilha, sem estrelas, apenas o frio e o som do próprio coração acelerado. Foi então que ele viu os olhos azuis, intensos, imóveis. O lobo não se aproximou, apenas observou. O caçador ergueu a arma, mas algo o impediu de puxar o gatilho. Suas mãos tremiam como nunca antes. Naquele instante, memórias que ele evitava surgiram com violência. Animais mortos sem necessidade, promessas quebradas, uma família distante. O olhar do lobo parecia atravessar tudo isso, como se dissesse: você sabe quem se tornou. Quando o lobo virou as costas e desapareceu, o homem caiu de joelhos, exausto, como se tivesse lutado contra si mesmo. No dia seguinte, o caçador voltou diferente. Deixou a arma, abandonou a floresta. Alguns disseram que ele enlouqueceu. Outros perceberam algo mais inquietante. Ele parecia mais leve, mas também mais solitário, como se tivesse perdido uma parte da antiga identidade e ainda não soubesse o que colocar no lugar. Foi a partir dele que a lenda ganhou força. Com o tempo, surgiram outros relatos. Uma mulher que pensava em abandonar o filho. Um jovem prestes a cometer um crime. Um velho que vivia se arrependendo de tudo o que não fez. Em todos os casos, o padrão se repetia. O lobo surgia no momento exato da ruptura. Nunca antes, nunca depois. Sempre no limite invisível entre continuar igual ou mudar para sempre. Curiosamente, o lobo de olhos azuis nunca aparecia para quem estava satisfeito. Pessoas acomodadas, presas à rotina, raramente sequer ouviam falar dele. Era como se o lobo fosse atraído por conflitos internos profundos, por almas em desequilíbrio. Ele não caçava corpos, menos caçava verdades. E isso tornava o encontro ainda mais assustador. Alguns tentaram encontrá-lo de propósito. Entravam na floresta armados, confiantes, rindo da lenda. Nenhum deles voltou com histórias, apenas com silêncio. A lenda dizia que o lobo só se mostrava para quem não o procurava, porque quem o busca por curiosidade ainda não está pronto para ser visto. Com o passar dos anos, as histórias começaram a se misturar com medo. Pais alertavam os filhos. Anciãos interrompiam conversas quando o nome era mencionado. Não por superstição, mas por respeito. Falar do lobo era falar de escolhas que doíam, de verdades que não podiam ser desditas depois de reveladas. E assim, sem templos, sem livros, sem símbolos visíveis, a lenda se espalhou. Não como um aviso, mas como um lembrete. O lobo de olhos azuis existia para mostrar que, em algum ponto da vida, ninguém escapa do próprio reflexo. E quando esse momento chega, não há como fingir que não viu. No próximo capítulo, você vai descobrir por que os olhos do lobo são azuis e o que essa cor significa para aqueles que ousam encará-lo. Os olhos do lobo eram o que mais assustavam, não por brilharem na escuridão, menos muitos animais fazem isso, menos, mas porque aquele azul não pertencia à natureza comum, não era a cor do céu nem do gelo, era um azul profundo, quase impossível de descrever, como se carregasse memória, tempo e silêncio dentro dele. Quem os via sentia algo estranho no peito, uma mistura de reconhecimento e medo, como se estivesse sendo observado por algo que conhecia sua história inteira. Os mais antigos acreditavam que os olhos azuis não eram físicos,
mais simbólicos. Diziam que aquela cor representava clareza absoluta. Enquanto os humanos enxergam apenas o que está à frente, o lobo enxergaria o que foi, o que é e o que ainda pode ser. Por isso, sustentar aquele olhar era tão difícil. Não havia como esconder arrependimentos, desejos ou mentiras pessoais. Tudo vinha à tona de uma vez só. Há um relato antigo sobre uma jovem chamada Elara, que vivia em constante conflito. Por fora, parecia forte. Por dentro, carregava uma culpa que a consumia lentamente. Numa noite gelada, ao atravessar a floresta para fugir de uma decisão que não queria tomar, ela encontrou o lobo. Ao encarar os olhos azuis, não viu o animal. Viu a si mesma, criança, adulta, velha menos, todas as versões possíveis, algumas felizes, outras vazias. O choque foi tão grande que ela caiu no chão chorando. Elara contou que os olhos do lobo não julgavam, eles apenas mostravam o caminho que ela seguiria se continuasse fugindo, e o caminho que se abriria se tivesse coragem. Quando o lobo se afastou, ela não se sentia aliviada. Sentia-se nua por dentro, mas, pela primeira vez, sabia exatamente o que precisava fazer. Dias depois, mudou sua vida completamente, mesmo pagando um preço alto por isso. Outros encontros revelaram o mesmo padrão. Pessoas que sustentavam o olhar do lobo quase sempre perdiam algo importante logo depois. Um emprego, um relacionamento, uma segurança construída sobre mentiras. Era como se o azul dos olhos dissolvesse tudo o que não fosse verdadeiro. Por isso, muitos passaram a temer mais o depois do encontro do que o encontro em si. Com o tempo, surgiu uma crença ainda mais perturbadora. Os olhos azuis não mudavam o destino, menos apenas revelavam o que já estava decidido internamente. O lobo não criava caminhos novos. Ele iluminava escolhas que a pessoa já vinha adiando por medo. E quando a verdade se torna visível, ignorá-la dói mais do que agir. Alguns afirmavam que quem desviava o olhar perdia a chance. Essas pessoas continuavam suas vidas normalmente, mas algo nelas parecia quebrado. Um vazio silencioso, uma sensação constante de que algo importante havia sido perdido para sempre. Não era castigo, era consequência. O lobo havia oferecido clareza e ela foi recusada. A cor azul também passou a ser associada ao frio da realidade. Não o frio que mata o corpo, mas o que desperta a mente. Aquele que tira ilusões, confortos falsos e narrativas convenientes. Encarar o lobo era como mergulhar em águas geladas. O choque inicial machuca, mas depois vem uma lucidez impossível de ignorar. Curiosamente, ninguém jamais descreveu os olhos do lobo da mesma forma. Alguns diziam que eram claros como o amanhecer. Outros juravam que eram escuros, como o oceano profundo. Isso reforçou ainda mais a ideia de que os olhos não mostravam a mesma coisa para todos, apenas aquilo que cada um precisava menos ou temia menos ver. Com o passar das gerações, os olhos azuis deixaram de ser apenas uma característica física e se tornaram um símbolo, um lembrete silencioso de que a verdade sempre existe, mesmo quando evitamos olhar para ela, e que cedo ou tarde todos nós somos convidados a encará-la. No próximo capítulo, você vai conhecer os encontros mais marcantes com o lobo de olhos azuis e descobrir por que alguns deles terminaram em redenção e outros em completa ruína. Com o passar dos anos, a lenda deixou de ser apenas um sussurro distante e passou a ser marcada por histórias específicas, encontros tão intensos que ninguém conseguia esquecê-los. Cada relato era diferente, mas todos carregavam o mesmo peso. Depois do lobo de olhos azuis, nada permanecia igual. Não importava a idade, o passado ou a intenção, o encontro sempre deixava marcas invisíveis, porém profundas. Um dos relatos mais conhecidos fala de um jovem chamado Aaron,
consumido pela raiva. Ele vivia acreditando que o mundo lhe devia algo. Planejava fugir, ferir, desaparecer, qualquer coisa que justificasse sua dor. Na noite em que o lobo apareceu, Aaron estava pronto para atravessar um limite sem retorno, quando os olhos azuis o encararam. Toda a sua fúria desmoronou. O que restou foi um menino cansado de lutar contra tudo e todos. No dia seguinte, ele não fugiu. Ficou e começou a reconstruir, lentamente, aquilo que havia quebrado dentro de si. Outro encontro teve um desfecho bem diferente. Uma mulher conhecida por sua ambição encontrou o lobo enquanto comemorava uma conquista injusta. Ela sustentou o olhar, mas não aceitou o que viu. Rejeitou a verdade revelada, convencida de que podia controlar o próprio destino sem mudar nada. Meses depois, tudo o que havia conquistado ruiu de uma vez só. Os antigos diziam que o lobo não puniu, apenas retirou o véu que sustentava uma vida construída sobre ilusões. Havia também encontros silenciosos, quase invisíveis para o mundo. Um velho pastor contou que viu o lobo numa madrugada fria, quando se perguntava se sua vida tinha valido a pena. Ao encarar aqueles olhos, não viu erros nem arrependimentos, apenas paz. No dia seguinte, morreu dormindo. Para muitos, foi uma tragédia. Para quem conhecia a lenda, foi o encontro mais raro de todos, aquele em que nada precisava ser mudado. Essas histórias ensinaram algo importante. O lobo de olhos azuis não trazia o mesmo destino para todos, porque ninguém carregava a mesma verdade. Alguns precisavam perder para encontrar sentido. Outros precisavam sofrer para acordar. E havia aqueles poucos que apenas precisavam confirmar que estavam no caminho certo. Com o tempo, percebeu-se que o lobo aparecia com mais frequência em períodos de grande transformação. Guerras, colapsos de aldeias, mudanças de geração. Sempre que o mundo parecia à beira de algo novo, o lobo surgia, como se estivesse ali não apenas para indivíduos, mas para lembrar a todos que mudanças profundas começam dentro. Muitos passaram a temer não o encontro em si, mas a pergunta silenciosa que ele trazia: você está disposto a pagar o preço de ser quem realmente é? Porque depois do olhar azul, não havia mais desculpas, nem auto-engano confortável. A verdade passava a acompanhar a pessoa como uma sombra. Curiosamente, os que mudavam após o encontro raramente falavam sobre ele. Não por medo, mas por respeito. Sabiam que aquela experiência não podia ser explicada, apenas vivida. Suas atitudes falavam por si. Pessoas que antes eram duras tornavam-se gentis. Outras, submissas, aprendiam a dizer não. O lobo não criava heróis, criava pessoas inteiras. Também surgiram histórias de quem tentou ignorar o chamado. Essas pessoas continuaram vivendo, mas com um peso constante no peito. Um arrependimento sem nome, a sensação de que haviam falhado consigo mesmas. Diziam que o lobo só aparece uma vez para cada alma, e desperdiçar esse encontro era carregar uma ausência para sempre. Com tantos relatos, ficou claro que o verdadeiro perigo não era o lobo, era o que ele revelava. O encontro não era sobre coragem física, mas emocional, sobre encarar aquilo que foi enterrado, escondido, negado, e poucos estavam realmente prontos para isso. Assim, os encontros com o lobo de olhos azuis se tornaram mais do que histórias assustadoras. Tornaram-se advertências silenciosas. Um lembrete de que quando a vida nos coloca diante de uma escolha definitiva, fugir pode ser tão transformador e tão doloroso quanto ficar. No próximo capítulo, você vai descobrir por que alguns encontros levaram à redenção, enquanto outros conduziram à ruína completa. Com o tempo, os anciãos começaram a perceber um padrão inquietante. O encontro com o lobo de olhos azuis não era o fim da jornada, menos era apenas o começo. O verdadeiro destino se decidia depois, nos dias silenciosos que se seguiam ao olhar azul. Era ali, longe da floresta e do mito,
que cada pessoa escolhia entre a redenção ou a ruína. A redenção nunca vinha de forma grandiosa. Não havia recompensas imediatas, nem finais felizes instantâneos. Ela se manifestava em pequenas decisões difíceis: pedir perdão, abandonar um caminho confortável, assumir responsabilidades que haviam sido evitadas por anos. Para muitos, essa escolha doía mais do que qualquer punição imaginável. Mas lentamente, algo começava a se reorganizar por dentro, como ossos se realinhando após uma queda. Um dos relatos mais respeitados fala de um homem conhecido por sua frieza. Ele governava sua aldeia com controle absoluto, sem empatia, acreditando que liderança exigia dureza. Ao encontrar o lobo, viu nos olhos azuis o futuro de um poder vazio, cercado de silêncio e medo. Ele poderia ignorar aquilo. Em vez disso, mudou. Perdeu respeito imediato, foi questionado, quase deposto, mas anos depois, tornou-se lembrado como o líder que salvou a comunidade da própria destruição. A redenção custou sua imagem, mas salvou sua essência. Já a ruína seguia outro caminho. Não era rápida nem explosiva. Ela se infiltrava lentamente, como uma rachadura invisível. Pessoas que rejeitavam o que viram nos olhos do lobo continuavam suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Exteriormente, tudo parecia normal. Interiormente, algo apodrecia. Relações se tornavam frágeis. Decisões passavam a ser guiadas por medo e negação. A vida seguia, mas sem direção. Uma história sombria conta sobre um mercador que encontrou o lobo numa estrada deserta. Ele viu, no olhar azul, o colapso iminente de sua ganância, mas riu. Chamou aquilo de superstição. Meses depois, traiu aliados, acumulou riquezas, acreditou ter vencido. Quando a ruína veio, foi total. Não apenas perdeu tudo, perdeu a confiança de todos. Morreu cercado de bens e absolutamente sozinho. Os anciãos diziam que a ruína não foi castigo, foi insistência no erro. O mais perturbador era perceber que redenção e ruína exigiam o mesmo ponto de partida. Consciência, ambos começavam no mesmo lugar, o momento em que a verdade é revelada. A diferença estava na resposta: aceitar a dor da mudança ou preferir o conforto da mentira. O lobo não empurrava ninguém, ele apenas mostrava o precipício e o caminho estreito ao lado. Com isso, a lenda ganhou um novo significado. O lobo de olhos azuis não era um presságio de tragédia, como muitos pensavam. Ele era um teste silencioso, um guardião invisível da integridade humana. A pergunta nunca foi: o que vai acontecer comigo? Mas quem eu escolho ser agora? Alguns sobreviventes diziam que, após escolher a redenção, nunca mais sentiram medo do lobo. Outros afirmavam que a imagem dos olhos azuis os acompanhava nos momentos mais difíceis, como um lembrete constante do preço da verdade. Já aqueles que escolheram a ruína evitavam qualquer menção à lenda. O nome do lobo os incomodava mais do que qualquer ameaça física. Com o passar das gerações, pais começaram a ensinar algo diferente aos filhos. Não diziam tenha medo do lobo, mas sim tenha medo de fugir de si mesmo. A lenda deixou de ser sobre floresta e passou a ser sobre caráter, sobre o que fazemos quando ninguém está olhando, exceto nós mesmos. No fundo, todos sabiam: o lobo de olhos azuis não destrói vidas, ele revela caminhos. A ruína acontece quando alguém insiste em caminhar contra a própria verdade. A redenção surge quando se aceita o peso de mudar, mesmo sem garantias. E é por isso que, até hoje, alguns acreditam que o lobo ainda vaga, não para ser visto, mas para lembrar que diante da verdade não existe neutralidade, só escolha. No próximo capítulo, você vai descobrir o que acontece quando alguém tenta fugir do próprio destino após encarar os olhos azuis. E por que essa pode ser a decisão mais perigosa de todas. Havia uma parte da lenda
que raramente era contada. Não por esquecimento, mas por medo. Era a história daqueles que tentaram fugir depois do encontro. Pessoas que viram os olhos azuis compreenderam a verdade revelada e, mesmo assim, decidiram correr, não para a floresta, mas para longe de si mesmas. Esses destinos eram os mais silenciosos e os mais trágicos. Acreditava-se que, após o encontro, o destino não se fechava imediatamente. Ele permanecia aberto por um curto período, como uma porta entreaberta. Era o tempo da escolha, consciente. Quem aceitava o que viu, seguia adiante, mesmo tropeçando. Quem recusava, tentava reconstruir a antiga vida como se nada tivesse acontecido. Mas a lenda dizia que, depois de ver, não existe retorno à ignorância. Um dos relatos mais antigos fala de um homem que abandonou tudo após encontrar o lobo. Mudou de nome, de cidade, de ofício. Evitava vínculos, conversas profundas, qualquer coisa que pudesse trazer Chloe de volta àquela noite. Por fora, parecia livre. Por dentro, vivia em constante fuga. Nunca permanecia tempo suficiente em lugar algum para criar raízes. Morreu velho, conhecido por muitos, compreendido por ninguém. Diziam que seu maior medo não era o lobo, mas o silêncio que o lembrava de quem poderia ter sido. Outros tentaram se distrair. Preencheram os dias com trabalho excessivo, prazeres vazios, ruído constante. Quanto mais evitavam pensar, mais a sensação de desalinhamento crescia. Pequenas decisões davam errado. Relações se desgastavam sem motivo aparente. Não era azar, era resistência. Fugir do destino exigia energia constante, e essa luta silenciosa cobrava um preço alto ao longo do tempo. Havia também aqueles que tentaram transformar o encontro em algo banal. Contavam a história rindo, chamando-a de ilusão, exagero, coincidência. Mas quem os observava de perto percebia algo estranho. Uma inquietação permanente no olhar, como se estivessem sempre esperando que algo os alcançasse. A lenda dizia que o lobo não perseguia ninguém, mas a verdade, sim. Os anciãos afirmavam que fugir não anulava o destino, menos apenas o tornava mais duro. Não porque o lobo castigasse, mas porque a vida passava a ensinar da forma mais difícil. Lições que poderiam ser aprendidas com coragem precisavam então ser aprendidas com perda. O caminho negado voltava em forma de obstáculos repetidos, até que a pessoa finalmente parasse de correr. Curiosamente, alguns acreditavam que o lobo aparecia uma segunda vez. Não para todos. Apenas para aqueles que haviam fugido por tempo demais. Nessas histórias, o encontro não era místico nem silencioso. Era rápido. Os olhos azuis surgiam por um instante, em um sonho, em um reflexo, em um pensamento repentino, menos apenas o suficiente para lembrar: o tempo está acabando. Depois disso, não havia mais avisos. A parte mais cruel dessas histórias não era o sofrimento, mas o arrependimento tardio. Pessoas que, ao fim da vida, percebiam que gastaram décadas fugindo de uma única decisão, que trocaram a dor breve da mudança por uma existência inteira de desconforto silencioso. E entendiam, tarde demais, que o lobo nunca foi o inimigo. Com isso, a lenda se completava. O lobo de olhos azuis não decidia o destino no encontro. Ele apenas tornava impossível continuar vivendo no automático. Depois de vê-lo, cada passo passava a ser uma escolha consciente, menos até mesmo a escolha de fugir. Por isso, diziam os mais velhos, o verdadeiro encontro não acontece na floresta. Acontece nos dias seguintes, nos momentos comuns, nas decisões pequenas, repetidas, quase invisíveis. É ali que o destino, pouco a pouco, se solidifica. E assim termina a parte mais dura da lenda. Não com um ataque, nem com uma maldição, mas com um aviso simples e inevitável. Depois que você vê a verdade, não é mais possível viver como antes, menos apenas decidir o quanto vai sofrer para aceitá-la.
A lenda do lobo de olhos azuis nunca foi sobre a floresta, a noite ou o animal em si. Sempre foi sobre o momento em que a vida nos obriga a parar e encarar aquilo que evitamos por anos. Todos nós, cedo ou tarde, somos colocados diante de uma escolha silenciosa, menos continuar vivendo no automático ou aceitar a dor de nos tornarmos quem realmente somos. O lobo apenas representa esse instante. Ele não corre atrás, não ameaça, não força. Ele observa e espera. Talvez você nunca encontre um lobo de olhos azuis cruzando seu caminho. Mas isso não significa que esteja longe desse olhar. Ele pode surgir em uma perda inesperada, em uma decisão adiada, em um incômodo que insiste em voltar quando tudo fica em silêncio. E quando isso acontece, a pergunta não é se você está pronto. A pergunta é se você terá coragem de ouvir o que já sabe, mas finge não ver. Por isso, dizem os mais antigos, não tema o lobo de olhos azuis, tema apenas desperdiçar o encontro com a própria verdade. Porque o destino não é decidido em uma noite na floresta, mas nas escolhas que você faz depois de enxergar claramente quem você é. E quando esse momento chega, fugir nunca é o fim da história, apenas o começo de um caminho mais longo e mais doloroso.